Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A filha e a neta da ex-deputada federal Flor de Lis, que foram absolvidas pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, deixaram o presídio hoje. O repórter Tony Vendramini tem mais detalhes dessa história ao vivo pra gente. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Marzi Teixeira, que é a filha afetiva da Flor de Lis, e a Rayane dos Santos, que é a neta da ex-parlamentar, deixaram hoje à tarde o complexo penitenciário de Jericinó, que fica na zona oeste da cidade. Eles foram levadas para casa pelo Alan, que é o atual namorado da Flor de Lis, o Alan Soares. Na saída do presídio, a Rayane conversou com jornalistas e, ao ser questionada, falou se considerava que Flor de Lis era realmente culpada. Vamos ouvi-la. Eu acho que não foi a polícia que tomou essa decisão. Vamos por esse caminho porque a gente acha que a deputada é a mandante. Foram os próprios filhos que a traiu ela, entendeu? Os filhos foram ingratos, traíram ela. Então, assim, mas cada um tem livre-arbítrio, né? As pessoas fazem o que querem e a justiça aí, você acha que tinha que ter sido dessa forma, que seja feito. Bom, hoje à tarde também a Flor de Lis se sentiu mal e precisou receber atendimento médico na UPA que funciona dentro do complexo de Jericinó. Ela se queixou de dores no tórax. A ex-deputada fez exames, recebeu medicamentos e depois retornou ao presídio. Vamos ver agora na reportagem como terminou o julgamento que condenou Flor de Lis e a filha Simone. Flor de Lis foi condenada por todos os crimes que foi acusada: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. A prisão de 50 anos, 28 dias de reclusão, fixado regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, sem direito de recorrer em liberdade. A filha biológica dela, Simone dos Santos Rodrigues, recebeu a pena de 31 anos, 4 meses e 20 dias de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Nenhuma das duas acompanhou a leitura da sentença ao lado dos outros réus. Já os filhos afetivos André Luiz Oliveira e Marzi Teixeira foram absolvidos, junto com a neta Rayane dos Santos. Os três se emocionaram com a decisão dos jurados. O produtor artístico Alan Soares, namorado de Flor de Lis, chorou muito ao ouvir a condenação. A família está satisfeita com a condenação da chefe da organização criminosa, pois sem ela, sem a atuação dela, o Anderson do Carmo não teria sido assassinado. Satisfeito com a condenação da Simone, que tentou ser a protagonista na ação penal, foi quem puxou toda essa corja, essa falsa acusação de estupro em desfavor do Anderson. Na sentença, a juíza destacou a morte do pastor como um crime brutal e frio. Segundo a magistrada, as sucessivas tentativas de envenenamento por ordem da esposa mostraram total desprezo à vida humana. E o fato de Flor de Lis ser, na época, deputada federal eleita pelo povo, tornou o crime ainda mais bárbaro, já que ela deveria zelar pelo cumprimento correto das leis. Foram 7 dias de julgamentos, quase 80 horas. Foram ouvidas 24 testemunhas, 11 de defesa e 13 de acusação. Nos depoimentos, o que mais chamou a atenção foi a forma como a família se dividiu depois do crime. Um grupo culpou Flor de Lis por planejar a morte do pastor. O outro a defendeu, acusando Anderson do Carmo de violência psicológica, estupros e agressões. O pastor foi assassinado em junho de 2019, na casa da família em Niterói, na região metropolitana. A sentença foi dada na manhã de domingo. Horas depois de ser absolvido, André Luiz foi solto. Os advogados de Flor de Lis vão tentar anular o julgamento, alegando que não tiveram acesso a documentos apresentados pelo Ministério Público. É absolutamente impossível de se fazer um julgamento com uma disparidade de armas tão grande. Esta utilização, realmente, inclusive pelos tribunais superiores, é pacífico, que gera a nulidade do processo. O Ministério Público em nenhum momento incorreu em nenhuma nulidade, entende também que não houve nenhuma nulidade que justifique a anulação do processo, mas a defesa tem o direito de se valer dos meios legais disponíveis, enfim, não podemos, contestar o direito da defesa de querer se valer do que ela acha que deva fazer.
Veja agora outros destaques desta edição. O Ministério da Saúde recomendou que a população use máscaras em lugares fechados. O número de casos confirmados da Covid-19 voltou a subir no país. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos nomes para a equipe de transição de governo. Ao todo, foram confirmadas mais 61 pessoas. 26 são mulheres. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Um homem foi morto pela polícia depois de fazer um refém num ônibus na zona sul do Rio de Janeiro. O ônibus foi interceptado pela polícia quando passava por São Conrado, na zona sul do Rio. Os passageiros deixaram o coletivo às pressas. Em seguida, o criminoso sai do ônibus armado, segurando um homem. Assalta. Ó, tá levando o cara. Que isso? Policiais fizeram um cerco, impedindo que ele levasse o refém para a comunidade da Rocinha. Segundo a polícia militar, o criminoso apontou a arma para um agente que disparou contra o bandido que morreu no local. O refém não se feriu. Um idoso de 64 anos que passava ficou ferido na perna e foi levado para o hospital da região. Uma mulher foi baleada durante um assalto à relojoaria dentro de um shopping em São Paulo, na cidade de São Vicente, litoral sul. Câmeras de segurança registraram o momento em que 4 criminosos entram no comércio e começam a roubar joias e relógios expostos nos balcões. Uma cliente com uma criança no colo também é abordada por um dos assaltantes. Essa outra câmera mostra a ação dos bandidos no depósito da relojoaria. Eles fazem o gerente da loja e outras 2 funcionárias entregarem os produtos que estavam no cofre. Um dos criminosos atirou contra uma vendedora. Ela foi atingida no braço e está internada. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Ninguém foi preso. Em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, um motorista em alta velocidade bateu com um carro numa barraca de lanches e atropelou pessoas que estavam ali num ponto de ônibus. Uma delas foi arrastada. Outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves. O motorista fugiu do local. O carro foi localizado depois sem placa e com a frente danificada. A polícia ainda não identificou o condutor. 3 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito em Rolândia, no Paraná. Câmeras flagraram o motorista em alta velocidade avançando um cruzamento e batendo em outro veículo. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção e invadiu um bar. 3 pessoas foram atingidas. Uma delas foi socorrida em estado grave. O motorista não realizou o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia por apresentar sinais de embriaguez, mas foi liberado em seguida. O presidente eleito Lula embarcou hoje para o Egito para participar da cúpula do clima das Nações Unidas, a COP27. Ao vivo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica em São Paulo, o repórter Davi Diogo tem detalhes para a gente. Boa noite, Davi. Olá, Érica, Ed, boa noite a todos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã de hoje daqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, juntamente com uma comitiva de governadores da região norte. Desde quando iniciou o evento no Egito, aliados do presidente participam discutindo juntamente com representantes de outros países sobre crise climática. Entre nomes importantes estão das ex-ministras do Meio Ambiente, Marina Silva e Isabelle Teixeira. Lula participará de uma intensa agenda na COP27. Nesta quarta-feira, ele vai participar do evento Carta da Amazônia, juntamente com os governadores da região amazônica. Os detalhes na reportagem de Joyce Mafezoli. Sobre a COP27, Geraldo Alckmin falou da liderança que o Brasil deve exercer nos temas ambientais. E, durante a campanha eleitoral, foi feito todo o trabalho no sentido das propostas, que são inúmeras, né? Desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais que foram desmobilizados praticamente. Então, haverá um esforço aí muito grande para poder o Brasil ser o líder, o grande protagonista da questão das mudanças climáticas.
Alckmin também divulgou os nomes de 6 grupos técnicos e um subgrupo para a equipe de transição. Os ex-atletas Ana Moser e Raí foram anunciados para o esporte. Já o ex-governador de São Paulo, Márcio França, foi nomeado para o grupo técnico de cidades. Os outros grupos são de educação, infraestrutura, juventude, cultura e, dentro de direitos humanos, um subgrupo voltado para a infância. Com o anúncio de hoje, mais de 100 pessoas passam a integrar os grupos técnicos da equipe de transição, mas esse número deve aumentar, já que cada área tem liberdade para convidar novos integrantes. Ainda falta divulgar os nomes para setores importantes como saúde e meio ambiente. A equipe de transição foi dividida em 31 áreas temáticas, que se aproximam aos ministérios previstos para o novo governo. O presidente eleito tem o direito de nomear 50 cargos remunerados, além de contar com o trabalho de voluntários. Nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então, o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. Hoje foi o último dia para os parlamentares apresentarem as emendas ao projeto da Lei Orçamentária de 2023, que define quais áreas precisam de mais investimentos. Pela regra, cada comissão pode sugerir até 8 emendas que serão votadas em plenário e sancionada pelo presidente. A publicação do relatório deve ser feita pelo relator da comissão mista. A Caixa Econômica voltou a liberar o crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Essa liberação estava suspensa desde o começo do mês para que o Dataprev, a empresa de tecnologia do governo, pudesse fazer o processo do pagamento do benefício. Essa suspensão temporária vai acontecer todos os meses para dar tempo de processar os pagamentos. A Caixa ainda não divulgou um calendário específico da suspensão. O empréstimo consignado é um direito que os beneficiários do Auxílio Brasil podem solicitar pelo aplicativo Caixa Tem nas unidades lotéricas ou até correspondentes Caixa Aqui. O mercado financeiro aumentou de 5,63% para 5,82% a expectativa de inflação para 2022. Já a previsão para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, teve uma pequena alta, subiu de 2,76% para 2,77%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. O alerta foi feito depois do aumento de casos registrados na última semana epidemiológica. O repórter Igor Damasceno está ao vivo de Brasília e tem todos os detalhes. Boa noite, Igor. Oi, Ed, boa noite a você, a Érica, também a todos que nos acompanham aqui no nosso Rede TV News. É isso mesmo, essa recomendação foi feita pela Secretaria de Vigilância Sanitária, ligada ao Ministério da Saúde, e serve principalmente para idosos, gestantes e imunossuprimidos. De acordo com a pasta, o número de casos da nova subvariante BQ1 avançou por todo o país. Em apenas uma semana, as novas infecções cresceram 120% no Brasil inteiro. Entre os dias 5 e 11 de novembro, quase 60 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. A média móvel de mortes também aumentou, de 64 para 314 vítimas. A informação que nós temos é que lá no Amazonas, a Fiocruz também alertou para uma nova subvariante da Ômicron, a BE19, e ela é a principal responsável pelo aumento de casos de Covid-19 lá no norte do país. Diante disso, e apesar dessa alta taxa de transmissão, o Ministério da Saúde ainda não tem previsão de retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras. O que existe nesse momento é apenas uma recomendação. A pasta também pede para que as pessoas façam uso de álcool em gel e evitem o contato físico, além, é claro, de completarem o esquema vacinal com as 2 doses de reforço. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News.
O navio à deriva bateu na ponte Rio-Niterói no início da noite de hoje. Por causa do acidente, a ponte foi fechada nos 2 sentidos. O motorista que estava passando pelo local gravou o momento da batida, que provocou um forte impacto. Especialistas vão avaliar se houve dano à estrutura da ponte e somente após isso vai ser decidido se o trânsito será liberado. Quase 2,5 milhões de alunos dedicaram o domingo à primeira fase do Enem. Os candidatos responderam questões de linguagem, ciências humanas e ainda enfrentaram redação. Este é o caminho para entrar na faculdade pública ou garantir uma bolsa de estudo pelo ProUni. Há mais de 2 décadas, os domingos de provas do Enem são assim, com filas enormes, alunos apreensivos, pais ansiosos e gente que reserva um tempinho para dar aquele apoio final aos atrasadinhos. A Elisandra acompanhou o filho até o local da prova. Antes do exame, ela fez uma selfie com o Guilherme. Qual vai ser a legenda dessa selfie? Enem, ele consegue. Eu acredito em você. Orgulho. E não podia faltar aquele abraço de mãe. E agora? Muito orgulho. Um pouco de emoção? Demais. Este ano, 3.400.000 pessoas se inscreveram para o exame. Ontem, quase 2,5 milhões fizeram a prova. Entre os 26% de inscritos que não compareceram, estão os desistentes e os que não conseguiram chegar a tempo, como a Wanda. Mesmo saindo cedo de casa, ela não contava com um problema na estrada. Ao encontrar o portão fechado, só conseguiu avisar a mãe que perdeu a prova. Ai, moço, porque teve acidente no ônibus, o moço quebrou o vidro e tudo. Em Brasília, alguns ainda conseguiram entrar. Ana Clara não teve a mesma sorte. Como esqueceu os documentos em casa, ficou do lado de fora. Eu cheguei 12h30, aí eu entrei normal. Só que quando eu fui parar lá na sala, para entrar na sala, eu me dei conta que eu perdi a minha carteira. Eu acho que eu devo ter deixado em casa, em cima de algum cômodo. E agora eu vou esperar meus pais. No Ceará, cerca de 220.000 candidatos se inscreveram para fazer o Enem. O primeiro dia de aplicação em Fortaleza foi considerado tranquilo, mas a estudante Sara Vivian Gomes, de 20 anos, viralizou nas redes sociais. Ela perdeu o exame depois de sair da sala para fumar. Em Belo Horizonte, cerca de 50.000 pessoas fizeram a prova. A maioria chegou cedo e preparada. Sidney veio para a porta de um dos locais de prova para distribuir canetas e levar uma mensagem de incentivo para os candidatos. Você nem sabe, né, que é esse momento de ansiedade, a pessoa fica um pouco mais nervosa. A gente também, além de distribuir a caneta, a gente também oferece oração. Nessa primeira etapa do Enem, os estudantes responderam a questões de linguagem, de ciências humanas e ainda enfrentaram a redação. O tema deste ano foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Professores de cursinho consideraram a prova bem elaborada. Uma prova com muitos textos, muita interpretação, demandando muito tempo de leitura, muita calma no entendimento para os alunos e com as temáticas sociais, que não deixaram de aparecer e foram abordadas nas mais diversas disciplinas. Então, não teve uma surpresa. O aluno que se preparou para o modelo de prova do Enem ia lá enfrentar o cansaço de uma duração de mais de 5 horas de prova, ia enfrentar os desafios de uma necessidade de uma leitura mais atenta, mas não ia ser surpreendido em nada em relação aos outros anos. Depois da maratona de 5 horas de prova, foi hora de avaliar o desempenho e o tema da redação. Bem parecida com o que é normalmente. Ela não é uma prova fácil, né? Ela engloba muito conhecimento, mas se a pessoa se preparou, acredito que ela vai se sair bem. Questões sobre geografia eu achei um pouco complicada, a redação, que era sobre os povos brasileiros, os povos em extinção, por exemplo, os indígenas, eu achei um pouco complicado também, mas eu consegui fazer uma boa prova, eu acho. Na próxima quarta-feira acontece em São Paulo a segunda edição do Prêmio Potências. Esse evento dá destaque a várias personalidades pretas que estiveram em alta durante o ano. Gilberto Gil e Elza Soares serão os artistas homenageados dessa edição. Personalidades como Isa, Tiaguinho, Lázaro Ramos e Thaís Araújo são alguns dos nomes indicados já para concorrer aos prêmios, que serão divididos por categoria. Você acompanha a cobertura completa no TV Fama. E no próximo sábado, a partir das 7h30 da noite, o programa vai fazer um especial com os melhores momentos do prêmio.
Olha só, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito que investigava o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. O pedido foi feito pela defesa de Aécio Neves. O processo envolvia um suposto pedido de doação feito por Aécio para a campanha eleitoral de Anastasia ao governo de Minas em 2010. A suspensão vale até os fatos serem reavaliados pela Corte. Agora o esporte. A festa do título da Libertadores do Flamengo terminou em confusão e correria no centro do Rio de Janeiro. O tumulto entre os torcedores aconteceu perto do fim do evento. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar a multidão. A bomba lá do lado do carro, ó. Do lado do carro, ó, lá. Ó. O atacante Gabigol, que comandava a festa do trio elétrico, tentou apaziguar os ânimos. Duas lojas próximas ao local da comemoração foram saqueadas. De acordo com a PM, 12 pessoas chegaram a ser detidas e outras 30 ficaram feridas. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você.